Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A professora Luciana espera que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos ter aula de história, nós vamos fixar o Brasil africano, né? Logo aí nessas primeiras imagens, vocês podem recordar um pouco dos fatos históricos que vocês aprenderam, né, no caderno 2 sobre a vinda lá dos africanos aqui para o Brasil, né? Então eu gostaria que vocês observassem essas imagens, recordassem, né, o que vocês lembram, puxa o feedback aí na sua mente, o que vocês lembram com essas imagens. Na nossa aula online nós vamos discutir um pouco sobre estas imagens e outras que nós trabalhamos no nosso caderno ângulo, tá? Então, observe os detalhes, as cenas, os acontecimentos e na nossa aula online eu vou perguntar para vocês o que se referem essas imagens, tá? Depois que nós lermos o texto, vocês vão ter algumas questões para responder lá na plataforma do Plural. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na riqueza dos detalhes do texto e das imagens para vocês responderem às atividades, tá? Mais uma vez, a aula será totalmente na plataforma. Não é necessário copiar nada no caderno, tá bom? A escravidão na África e o comércio de gente. A relação de escravidão se estabelece quando uma pessoa se torna propriedade de outra, perdendo o direito à liberdade e sendo obrigada a trabalhar para seu dono sem receber nenhum pagamento pelo trabalho realizado. Nas sociedades em que ela estabeleceu, a escravidão podia ser vendido, comprado, doado, alugado ou mesmo maltratado por seu dono, sem que isso constituísse um crime. A escravidão de seres humanos não se iniciou no século XV. Esta prática já existia desde os tempos antigos em sociedades como Roma, China, Grécia, entre outras. Algumas pessoas escravizavam outras por considerá-las diferentes, inimigas ou inferiores. A escravidão na antiguidade poderia acontecer por vários motivos, tais como guerras, prisioneiros, dívidas, crimes, falta de recursos para sobreviver e muitas outras coisas, tá? Na África já havia escravidão antes mesmo da chegada dos europeus. Em geral, ela ocorria pelos motivos citados anteriormente. Cada sociedade tratava seus escravos de maneira diferente e, em muitos casos, eles eram incorporados ao grupo após algum tempo. Então, isso é parte do texto, tá? Eu gostaria que vocês lessem todo o texto antes de responder as questões, tá bom? Eu vou deixar para vocês terminarem a leitura, tá bom, turminha? Depois que você fizer a leitura, você vai agora responder, tá? Você vai mostrar tudo que você aprendeu no caderno ângulo 2, tá? Então, a primeira pergunta que você vai ter que responder: o que é escravidão? Questão de número 2. A escravização de pessoas iniciou no século XV. Explique. Por que os seres humanos escravizam seus semelhantes? Então, você vai pensar e você vai colocar a sua resposta. Por que os seres humanos, eles escravizam seus semelhantes, tá? Você vai fazer uma associação com o que você aprendeu, mas vai responder com suas palavras. Questão de número 4. O que significa a expressão comércio de gente? Agora vocês têm outra questão, tá? Questão de número 5, e você vai ter que prestar bastante atenção para colocar a resposta correta, tá bom? Qual é o nome do lugar onde os escravos viviam? Letra A, eles viviam no escambo? B, na casa grande? C, no engenho? Ou D, na senzala? Então, você vai lembrar de tudo que você aprendeu no segundo bimestre, tá? E aí você vai lá responder a alternativa correta. Lembra do engenho que você montou, tá? O trabalho que você fez. E aí você vai recordar cada lugar, o que era feito em cada lugar. E aí você vai poder responder qual era o local que os escravos viviam, tá bom? Exercício de número 6.
Leia as frases e marque V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. Os escravos trabalhavam de 12 a 15 horas por dia? B. Os escravos eram vigiados de perto por feitores que quase sempre os castigavam por qualquer pequena falta. Então, qualquer coisa que eles faziam, eles eram castigados pelos feitores. Letra C. A alimentação dos escravos era insuficiente e pobre em vitaminas, o que acarretava sérios problemas de saúde. Letra D. A Carta de Alforria era um documento que concedia a liberdade dos escravos. Então, você vai ler com atenção e responder as questões, tá? Colocando V para as que vocês acham que são verdadeiras e F para as que são falsas. Exercício de número 7. De acordo com o conteúdo estudado, a figura abaixo representa o quê? Então, nós temos aí uma imagem, né? Com muitas pessoas nessa imagem. Eu gostaria que você analisasse os detalhes dessa imagem, tá? Quem são essas pessoas que estão aí nessas imagens, né? Então, vocês veem que tem tipos de pessoas diferenciadas para o contexto da época, tá? Então, você vai analisar e aí você vai poder colocar assinalar a questão correta, tá bom? Letra A. Essa imagem, ela representa a viagem dos portugueses ao Brasil? Letra B. Ela representa a moradia dos escravos africanos? Letra C. Ela representa a viagem dos escravos africanos ao Brasil? E letra D. Ela representa o espaço de lazer dos africanos? Então, você vai analisar e somente uma questão está correta, tá bom? Exercício de número 8. Como eram as condições das pessoas representadas na imagem e onde elas estavam? Então, você vai continuar observando essa imagem e você vai me responder, né? Como que eram as condições dessas pessoas? E o que elas estavam ali fazendo, né? Onde que elas estavam? Que local é esse? Exercício de número 9. Onde eram vendidos os escravos ao chegar ao Brasil? Exercício de número 10. Observe a imagem abaixo e responda. Essa questão a professora vai estar lendo com vocês, tá bom? Então, vocês vão observar a imagem. Na nossa aula online, eu vou fazer junto com vocês a última questão. Porque ela quer perguntar o que essa imagem representa, tá? Só que ela acabou cortando o texto. Então, o que essa imagem representa? Você vai escrever aí nas linhas abaixo. Eu espero que vocês façam a atividade com muita atenção, tá? E aí, no nosso aula online, nós vamos discutir os assuntos que nós aprendemos, né? Sobre os africanos, sobre a vinda deles lá, sobre os povos bantus, os sudaneses, que vieram lá do continente africano, né? A forma que eles vieram parar aqui no Brasil. Então, dá uma lidinha no texto, reflete, e na nossa aula online nós vamos discutir um pouco sobre o assunto, tá bom? Antes de vocês fazerem atividade na plataforma, tá, turminha? Espera nós conversarmos a nossa aula online e aí somente depois vocês entrem na plataforma para responder as questões, tá? Beijo, turminhas, valeu e até a próxima!